Olá, meninos do segundo ano, tudo bem? Isso é uma tentativa de vídeo, né? Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Eu havia passado como exercício para vocês o capítulo 13. A gente está estudando nesse bimestre e no próximo também estudaremos sobre ética e moral. Então, como faz bastante tempo que a gente não tem aula, eu queria fazer uma revisão com vocês, tá? Então, o que é ética e o que é moral? Moral. Moral são normas, são regras que são estabelecidas pelos grupos. Então, elas podem ser confundidas com leis, porque às vezes se tornam leis, mas não necessariamente são leis. São normas convencionadas. Então, um exemplo que a gente gosta de dar em sala de aula, e eu vou retomar, é que não está escrito em lugar nenhum que você não pode ficar com a namorada do seu amigo. Assim como vocês dizem, é o famoso talarico. Isso é uma norma moral. Então, o grupo estabelece, a gente aceita as normas e ela vira uma regra moral. Aquele que infringe a esta regra, esta norma, é considerado como imoral, né? Tanto que chamar alguém de talarico, né, como se diz por aí, é dizer que a pessoa é imoral, ou seja, ela não respeita uma regra estabelecida anteriormente pelo grupo. O que é a ética? A ética é a revisão, é a crítica sobre a moral. Então, como a moral ela muda conforme a sociedade, então o que é moral no Brasil pode não ser moral na China, ou o que é moral na China não é moral no Brasil. E coisas que são morais em um determinado momento se transformam num determinado período e deixam de ser moral ou imoral e, e elas vão se transformando. Também justamente por conta desse crivo da ética, e aí a moral tem essa capacidade, essa ideia de mudança de acordo com cada sociedade, porque cada sociedade se organiza de um jeito, então ela tem uma regra diferente de uma para outra, e também historicamente, porque durante o processo histórico a nossa ideia de bem e a nossa ideia de mal vai mudando, né? Porque também moral e ética é investigar o que é bom ou mal de se fazer num determinado momento. Feito esta revisão, a gente vai partir para um questionamento. Então a gente vai flutuar entre a filosofia e flutuaremos entre a psicologia também. O capítulo 13, ele vem no seu título como uma afirmação. Então, não nascemos morais. Ou seja, que a moralidade é um processo de aprendizado. A gente aprende a ser moral. Então, a gente já não nasce com ideias morais entre bem e mal. A gente vai aprendendo no convívio social, aprendendo com as pessoas, aprendendo com a família, principalmente, né? E tanto pode ser algo importante para a gente pensar, alguma professora, né, que dá aula para criança que está no primeiro ano, ou até mesmo no prezinho, 6, 7 anos. Qual é a primeira impressão que a professora tem quando ela se depara com um aluno que dessa idade xinga palavrão? Ela vai dizer, ou que tem uma postura muito firme sobre a vida ou sobre a realidade, vai dizer que ela aprendeu em casa. Ah, não, fala palavrão, porque em casa ela escuta o pai, ela escuta a mãe, ou tem essa postura rígida sobre a vida ou sobre os coleguinhas, porque aprende em casa. Então, e realmente é, né? A gente vai estudar, e inclusive nos capítulos que foram sugeridos para a leitura de vocês, a gente vai estudar um autor que ele é filósofo e psicólogo. Então, é o Lawrence Kohlbeck. Ele é dos Estados Unidos e ele faz uma avaliação tanto do ponto de vista da ciência, então da psicologia, como também faz uma análise do ponto de vista filosófico. Então, como essa moral se constrói? E essa moral ela vai se construir em três níveis diferentes. Primeiro nível, o pré-convencional. A gente falou na última aula também sobre heteronomia. Para entender este nível
pré-convencional, a gente tem que entender essa ideia de heteronomia. Então, quem é heterônomo? É aquela pessoa que não tem a autonomia, que é justamente o seu contrário. Então, as crianças não têm autonomia, tanto que eles têm um tutor, um responsável. E é este responsável que decide para eles o que é certo e o que é errado. Nessa primeira fase pré-convencional, o que vai acontecer com as crianças? Elas vão aceitar as regras. Justamente porque o tutor, a família, o pai ou a mãe, o responsável, vão dizer para ela que ela não deve fazer isto. Então, isso no primeiro nível. No segundo nível da pré-convencional, o que vai acontecer? Ela vai respeitar as regras porque ela tem medo da punição. Então ela vai respeitar porque ela tem medo de ficar de castigo, tem medo de apanhar, ou não vai respeitar justamente porque ela não essas questões da educação não foram bem elaboradas pela família, enfim. O segundo nível, ele se chama convencional. Então, como é que as pessoas respeitam as regras morais? Por convenção. Então, pelos seus grupos. Eu amo a minha família, ela tem um costume, esse costume é religioso, eu sou religioso, porque eu respeito e amo este grupo que eu participo. Então, esse é o segundo nível. E o terceiro nível, pós-convencional. Este pós-convencional, ele pode ser denominado como o ponto maduro desse nível. Por quê? Porque você pode fazer uma avaliação moral do ponto de vista crítico. Então, por exemplo, você é obrigado a chicotear uma pessoa, por exemplo, no tempo da escravidão. Quem está no pós-convencional vai dizer, não, eu não posso fazer isso. Então ele está diante da norma, ele está diante da regra, mas ele se recusa por quê? Porque ele consegue fazer uma avaliação crítica sobre aquilo que lhe é pedido. Então esse é o pós-convencional, tudo bem? Esses três níveis então. Dizendo isso, vai ficar muito mais fácil para vocês responderem as questões. Então é a questão número 6 e a questão número 7. Na questão número 6, há uma frase do filósofo Montesquieu e você vai ter que, do jeito que eu expliquei no primeiro nível, nível pré-convencional, convencional e o pós-convencional, você vai identificar em que modelos, em que momentos da frase você consegue identificar esses três níveis de moralidade, de níveis da moralidade. Tudo bem? E na número 7, você tem a questão dos Estados Unidos, onde você tem aquela senhora negra chamada Rosa Parker, que ela se recusa a se levantar do banco que estava destinado para brancos. Então, você vai fazer uma análise sobre isso e vai pensar, peraí, como ela pode fazer a crítica, em que nível será que ela está? Então, ela está no pré-convencional, no convencional ou no pós-convencional. Após fazer isso, você vai responder duas questões. Se considerarmos os níveis da teoria de Kolbeck, em que estágio encontramos Rosa Parker? Nós acabamos respondendo aí sem querer a resposta, mas já fica mais fácil para vocês. Segundo, por que Rosa Parker pode ser considerado um exemplo de educação moral? Tudo bem? Essa é subjetiva, essa é pessoal, mas eu gostaria de ver a resposta de vocês, tá bom? Tô terminando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, me chama aí no Zap, que eu terei o prazer de responder as questões. Fique com Deus, um abraço e se cuidem.